pessoal, bem-vindos de volta ao canal Jornada de Lições e ao quadro Instruções na Jornada. Estamos aqui em mais um domingo para compartilhar a palavra de Deus. E você que está aí do meu lado é meu convidado para fazer parte dessa família Jornada de Lições. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Combinado? Bom, vamos para a nossa meditação desse domingo. Você gosta de palavras, de informações, de notícias, de coisas úteis? Eu acredito que sim, porque quando se fala em utilidade, está se falando em algo que traga o quê? Benefícios, algo que é produtivo e algo que é valioso. Então, quando se fala de útil, já se pensa, bom, é algo que eu vou poder me beneficiar, é algo valioso, é algo produtivo. E é isso que eu tenho para você nesse domingo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é tudo isso para a nossa vida e na nossa vida. Então, eu quero ler com vocês 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que diz assim. Eu vou estar lendo, pessoal, duas traduções que eu achei lindo, maravilhoso. Primeiro eu vou estar lendo na tradução corrigida. Diz assim, ó. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, pessoal, eu vou ler a tradução na linguagem de hoje, que é linda também. Diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Olha que lindo esse versículo. Eu falo que a palavra de Deus, ela nos instrui todos os dias, né? E é interessante ver aqui como a palavra de Deus está nos instruindo, porque ela começa falando que a palavra é útil. Lembra que eu falei daquilo que é valioso, daquilo que é produtivo, daquilo que nos traz benefício? Então a gente já pode entender que a palavra traz tudo isso para o nosso coração, para a nossa vida, né? No nosso cotidiano, no nosso trabalho. Ela não somente é útil, mas ela é útil para ensinar a verdade. Então, será que nós estamos aí nos colocando realmente à disposição para aprender a verdade? Porque hoje, pessoal, o que nós mais temos é informação, né? Nós ouvimos informações de todos os lados. A informação hoje chega muito rápido, mas a informação da verdade, será que eu e você nós estamos parando para ouvir? E a palavra está aqui para dizer que ensina a verdade. O que mais? Condena o erro. A palavra também condena aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que entristece o Espírito Santo. Então a palavra condena. Gente, isso aqui é precioso demais, porque se nós pararmos para meditar de verdade, né, colocar aquilo no nosso coração e analisar e ver o que nós estamos trazendo para a nossa vida como verdade, ver também, analisar se está sendo condenado o erro na nossa vida, ou se nós estamos vivendo aí no oba-oba. Então, nós precisamos parar para pensar. Outra coisa que fala aqui, corrigir as faltas. Olha isso daqui. A palavra diz que o Senhor corrige aquele que ama, assim como o Pai quer bem o seu filho. Então, quando o Senhor nos corrige, é para o nosso bem. É porque Ele nos ama, se preocupa e quer nos ver crescer. Então, será que nós estamos aceitando a correção de Deus? Outra coisa também, ensinar a maneira certa de viver. Queridos, não tem outro jeito de viver do jeito certo a não ser sendo guiado, instruído pela palavra. No Salmo 119, eu não lembro agora o versículo, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí o salmista responde: observando a sua palavra. Então existe a possibilidade sim de andarmos em pureza, de andarmos em verdade, só observando a palavra de Deus. E aí ele continua, ele fala assim: e isso para que o servo de Deus, nessa outra tradução nós vemos que fala assim, para que o homem de Deus, homem, todo homem, homem de quem? De Deus, que pertence a quem? A Deus, para que o homem de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aqui ele fala que é para o homem estar preparado para fazer todo tipo de boas ações. E aqui ele fala que é para o homem estar instruído para toda boa obra. A pergunta é: para o que
Eu e você estamos sendo instruídos. Eu li uma frase que eu achei extremamente interessante. Estou lendo o livro A Celebração da Disciplina, que é maravilhoso. E aí, essa frase está lá e eu parei para pensar e falei, tem tudo a ver com o que nós vamos falar no nosso devocional. Olha só, o pessoal diz assim: nos aproximamos das Escrituras para sermos transformados e não para acumular informações. Será que nós não estamos nos aproximando das Escrituras para acumular informações em vez de sermos transformados? Aqui ele fala que essa aproximação é para a transformação. E como eu vou ser transformado? Me alimentando dessa palavra, lendo ela todo dia, usando ela como bússola na minha vida. Então, o que é mais lindo é ver aqui que o homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí você pode falar, mas pastora, eu já faço toda essa boa obra, eu sempre estou na minha igreja, estou ali louvando, adorando a Deus, procuro servir a Deus com fidelidade, com amor, servindo ao Senhor, né? Também na minha casa, isso é maravilhoso, que você continue, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força e nós sabemos que todos os dias nós temos que lutar contra o nosso inimigo, que não é carne nem sangue, mas sim é as hostes espirituais da maldade. Então você está no caminho certo. Mas o que eu quero trazer aqui também é que eu achei extremamente interessante quando ele fala assim, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E essa obra não é só a obra que ele tem que fazer para os outros, mas é a obra que está sendo construída nele. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Então a pergunta também que eu deixo para nós nesse domingo, para mim, para você é: será que nós, sabendo de tudo isso das Escrituras, que ela é útil, né, que ela traz benefício, que ela é valiosa, que ela é produtiva para a nossa vida, será que nós estamos nos ensinando com a palavra de Deus? Ou quando lemos a palavra, a gente usa no outro e não usa em nós? Será que nós estamos também, como eu falei aqui, corrigindo, né? Ou nós corrigimos o outro e não nos corrigimos? Pare para pensar. Quando eu li aqui, eu falei, meu Deus, é muito real isso, porque às vezes nós lemos a Bíblia, estamos aqui lendo, pegamos uma tradução, pegamos outra e tal, e aí estamos ali, ó, para corrigir, para ensinar o outro. Mas e nós? E a nossa vida? E na nossa casa? Será que se alguém perguntar para o cônjuge, para os filhos que mora junto conosco, eles vão falar que nós somos pessoas agradáveis de se conviver, pessoas leves, aquela pessoa que em vez de trazer problema, traz a solução? Será que eles vão falar isso? Então essa palavra é para nós, é para o dia de hoje, é para que a gente traga para a nossa vida. Então será que nós estamos ensinando a outro e não estamos nos ensinando? Será que nós estamos condenando o outro do erro e não estamos nos condenando por aquilo que fazemos? Nossa, meu Deus, eu errei, eu pequei, Senhor, me perdoa. Será que nós estamos corrigindo as faltas do outro? Porque nós, gente, o ser humano tem uma facilidade para corrigir a falta do outro e não olhar para si, que é uma coisa tremenda. Então, que nós possamos olhar aqui e nos corrigir, corrigir naquilo que precisa ser corrigido, para andar do jeito certo, da forma certa, agradar a Deus, né, em nome de Jesus, e ensinar a maneira certa de viver. Como eu e você nós temos ensinado a maneira certa de as pessoas viverem se nós não tivermos um bom comportamento. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos colocou aqui como embaixadores, como testemunhas, né? Então, se nós somos esses embaixadores e essa testemunha, nós precisamos o que? Ensinar a maneira certa de viver. Porque aqui está falando corrigir as faltas e ensinar. A palavra nos ensina a maneira certa de viver. Mas as pessoas que estão nos vendo, será que elas veem que nós estamos vivendo de maneira certa, de maneira justa, de maneira honesta, de maneira correta, de maneira sincera? Será que elas estão vendo isso? Então, para se pensar. E aí ele continua: isso para que o servo de Deus seja completamente preparado. Nós precisamos estar preparados para que essa boa obra se cumpra em nós. No outro, não, primeiro em nós, depois no outro. Por quê? Porque primeiro passa por nós e depois é através de nós. Então, nessa jornada de hoje, a meditação que fica é: você está sendo informado ou transformado? Quando você vai na igreja, quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra, é para ter um acúmulo de informação ou é para você verdadeiramente ser transformado e viver essa vida plena que o Senhor separou para mim e para você? Então, fica aí a nossa reflexão na instrução de hoje, porque é o que a palavra de Deus nos diz.
instruído para toda boa obra. E instrução aqui é o que não falta, mas que essa instrução possa se tornar no seu dia a dia uma verdade, que as pessoas vejam Cristo em você e através de você. Bom, vai ficando por aqui a nossa jornada de lições e eu te espero aqui no próximo domingo para mais instruções da jornada. Deus te abençoe, uma ótima semana e até lá!